E aí, galera, chegando aqui para você com a aula especial aqui sobre sinalização de trânsito, né? Eu sou o professor Moraes e estou aí te ajudando no teu processo de habilitação. Desde já, eu peço a você que se gostar do vídeo, né, deixa teu like e compartilha. Gente, não tem como não gostar, porque você vai ser aprovado assistindo essa aula, entender tudo sobre a sinalização de trânsito. E aí, a gente já fala dessa sinalização atualizada, né, que está lá no nosso manual do condutor, e a gente traz aqui para a nossa plataforma também a atualização sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que aí vem de acordo com a Resolução 973 de 2022, que traz a sinalização de trânsito. Então, os sinais de trânsito classificam-se em sinalização horizontal, né, sinalização vertical, dispositivos auxiliares, sinais luminosos, sinalização de obras, sinais, gestos do agente, né? Gestos seja do condutor ou do agente, e sinais sonoros. Então essa é a nossa sinalização que a gente traz para vocês. As características da sinalização de trânsito que a gente estuda e é muito cobrado nessa prova do Detran, muito cobrada mesmo, para que você se atente, as vias, né? Em sinalização segura, são características das vias. Essas vias em condições seguras é um direito de todos nós, né? É um direito de todos. Está no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Então, todo cidadão também tem o direito de solicitar a sinalização, a fiscalização e alterações nas normas do CTB e serem atendidos, né? Bem atendido nas repartições. Está no artigo 72 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa sinalização, em suas características, ela traz que deve seguir um padrão, né? Então vai ser um padrão estabelecido em lei, né? E deve estar numa distância compatível, né, ali com a segurança, uma distância que esteja trazendo para você aí, usuários da via, muita segurança. Galera, essa sinalização de trânsito é muito importante. Está lá no artigo 80, a partir de quando fala desse artigo, quando fala dessa sinalização. Então ela também deve ser colocada de forma visível e legível, que diz o artigo 81, sem estar encoberta por galhos, árvores, né, galhos de árvores, publicidade. Não pode estar uma placa quebrada, tem que estar ali bem visível, tanto a horizontal quanto a vertical. E isso é importante para que você, condutor, futuro condutor, saiba. Por quê? Porque nenhuma via deve ser entregue ou reaberta enquanto estiver ali, não estiver devidamente sinalizado, está no artigo 88. E aí a gente traz a ordem de prevalência dos sinais. Para tanto, né, existe uma hierarquia no CTB que define qual a ordem de prevalência. Isso é importante, né, para você que está no seu processo entender essa ordem de prevalência. Então veja que a sinalização de trânsito ela traz uma ordem, né, que quando ela fala ordem de prevalência de cada uma delas. Em primeiro lugar está a ordem lá dos agentes de trânsito, né? Quando ele vai trazer, é considerado, né? Quando é considerado o gesto do agente de trânsito aqui para você, né? Gesto do agente de trânsito, tendo em vista que a presença de condições incomuns pode fazer com que a sinalização do local não indique o que, né? Então, às vezes está um semáforo quebrado, alguma coisa desse tipo, e aí, de fato, o condutor deve seguir o agente de trânsito. Sendo assim, vai ser designada a presença de um agente de trânsito para organizar o fluxo quando a sinalização, exemplo, a sinalização semafórica não funcionar. Indica-se ali um agente de trânsito para fazer essa sinalização. Em segunda posição na ordem de prevalência estão as indicações feitas pelo semáforo, né? Então, veja, primeiro o gesto do agente de trânsito aqui, né, quando ele vai trazer, e aí logo em segundo ele vai trazer depois os demais sinais. Então essa é a ordem de prevalência, né? O 1 aqui para você ver, né? O 1, né? Ordem de prevalência, aí o 2 e aqui logo em seguida aqui o 3, né? Então essa é a ordem de prevalência dos sinais, da sinalização de trânsito. A sinalização vertical, quando ele vem cobrando a sinalização vertical, né, para que você entenda que essa sinalização vertical é uma das categorias dos sinais
de trânsito que utilizamos, que abrange majoritariamente, né? Ali ela está em todos os locais. E aí as placas de trânsito usadas para dar informações diversas na via. E aí vamos ter as placas, diversas placas, né? Seja sinal de regulamentação, de advertência, sinalização de indicação. Aí ela vai estar ali em maior, né? Ela vai estar em maior número na via. E aí você vai entender aqui com a gente nessa aula, né? Quando ele vai trazendo o conceito, né? Que ele vai perguntar as placas abaixo, né? Aqui, quando ele pergunta as placas abaixo são consideradas sinalização vertical. Sim, ela está realmente aqui abaixo, ela tem um poste, né? Que teria um poste também, seria vertical essa placa, lógico, né? Logicamente está vertical. Aí ele quer saber se essa placa é de advertência, indicação, educação ou regulamentação. E aí a gente já traz que a placa vertical, que ela se encontra aqui quando ela tiver esses 4 lados, né, gente? Ó, 4 lados aqui. É uma placa quadrada e é uma placa de advertência, né? Para você entender. Essa placa está advertindo o condutor aí de situações potencialmente perigosas, né? Para você entender. Então, a sinalização de advertências. As placas, né, indicam e orientam. Olha só o que essa questão traz para você. Que as placas, né, quando ele diz aqui as placas, gente, as placas que indicam, né, e orientam o condutor sobre o local ou destino. As de fundo azul identificam local, né? Sempre ter calma. Claro que essa questão aqui no Detran ela não vai cair dessa forma na prova da CNH, mas caso você vá fazer um concurso público onde cai a legislação de trânsito, aí vem uma questão desse tipo. As de fundo azul identificam local. As de fundo verde, né, ó, orientam, as de fundo verde, orientam o condutor, o destino, utilizando setas e a indicação dos quilômetros, né? Ele vai dizer, entre aqui quando ele vai indicar a seta para você entrar para algum lugar, ou vai indicar que a cidade X, né, aqui a tantos quilômetros, a 500 quilômetros, vamos lá, falta para você chegar lá na cidade X, aqui no Ceará, lá em Fortaleza, para você ir para a capital, o Detran, né, que está lá na capital Fortaleza. Então, o conceito, quando ele fala, ele quer saber qual é a placa que indica e orienta o condutor. E aí fica fácil para você, meu aluno aqui, entender porque ele fala da sinalização de indicação. É importante resolver questão? Sim, muito importante resolver questão. Mas mais importante do que resolver questão é você entender o assunto. Então ele vem trazendo aqui a sinalização de indicação, né? Quando ele traz aqui a sinalização de indicação, são responsáveis por situar o usuário da via quanto à identificação, né? As distâncias, então a identificação onde você está, as distâncias entre as localidades e aos serviços oferecidos, né? Aqui quando ele traz o serviço oferecido nas proximidades. Também ele vai trazer educação para o trânsito, né? Educação no trânsito. Motorista, use o capacete, né? Use o cinto de segurança e também aos postos de fiscalização, né? Enfim, é a categoria com maior abrangência, essa sinalização, e por isso suas cores aparecem em 4 combinações diferentes. E a gente vai ver cada uma dessas cores da sinalização de indicação. E aí, de acordo com essas cores, né, o que faz? E aí a gente vem vendo sempre essa matéria, e aí para que você, na prova, não tenha dificuldade, vai entender o que é essa sinalização de indicação. Gente, a gente tem as placas preta, né, placa preto e branco, e eu quero que vocês se atentem, porque pode cair perguntando que placa é que vem na cor preto e branco. A identificação de rodovias, né, ela vai identificar rodovias, mas também ela pode ser as placas, aqui que vem as placas educativas. Questão de prova, qual é a cor das placas educativas? Ou as placas educativas são geralmente da cor preto e branco, beleza?
Trazemos também na sinalização de indicação placas marrom, né? Essa placa marrom e branco. Essa placa marrom e branco, né? Para você entender que essa placa marrom e branco orienta quanto aos atrativos turísticos. Então, se você vê uma placa marrom, né? Você vai lembrar aí dos atrativos turísticos. Com isso, você vai abrindo a sua mente, entendendo essa sinalização de trânsito. A placa que é azul, né? Quando ele vai trazer aqui placa azul, né? Deixa eu mudar aqui, a placa azul. Então ele trazendo aqui essa placa azul, né? Ele vai trazendo aqui uma placa azul para você, e branco. O que é que significa essa placa azul e branco de modo geral, né? Então ela vai indicar, essas placas vão indicar ruas, né? Rua fulano de tal, avenidas, vai ter pontes, né, ali, municípios e etc. Então essa placa ela traz várias indicações. Marcação quilométrica, orientação de destinos, né, as distâncias para estradas aqui, rodovias, o serviços, né, quais são os serviços oferecidos aí que ela vai trazer? Postos de combustível, hotel e etc. Orientação de pedestre, né, a localização de faixa de segurança, por exemplo. E aí, essa é a determinação dessas placas quando vem azul e branco. A placa verde e branco, olha as cores, né, gente? Verde e branco, ela vai indicar aqui as distâncias e os destinos, né? Então, se eu trazer aqui município X, né, a tantos quilômetros, 150 quilômetros, 90 quilômetros, 30 quilômetros, traz o nome, né, dele nessa placa com fundo verde, letras brancas, geralmente são assim. E aí você vai saber a distância de um município para outro, beleza? Então, explicando para você aqui no nosso canal, essa sinalização vertical, ela pode trazer na questão sobre na prova, utiliza-se placas onde o meio de comunicação, né, que é o sinal, está na posição vertical. Beleza, vertical você já sabe. Na prova, ela pode perguntar qual a sinalização que está fixada ao lado ou suspenso sobre a via. Então, vê o vídeo, anota essa parte que eu estou falando, porque você vai precisar na sua prova. Então, se está ao lado ou suspenso sobre a via, é a sinalização vertical. É o que pergunta na sua prova. Essas placas, elas indicam ali mensagem de caráter permanente através de símbolos e legendas, né, que são ali legalmente instituídos. A sinalização vertical, gente, ela vai se dividir em sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e sinalização de indicação, que é essa que a gente está vendo aqui. Então, são esses três tipos de sinalização aí, quando ele traz aí para a sua prova, né, para que você entenda. Legislação de trânsito, ele traz uma questão um pouco complexa aqui, que é um pouco difícil mesmo, né? As placas que indicam e orientam, como eu já deixei essa questão anteriormente, agora eu trago a resposta depois de todo o contexto. Ela indica e orientam. Gente, o próprio nome já está dizendo. Se indica e orienta, é uma placa de indicação, beleza? Né? E aí vocês não teriam nenhuma dificuldade aqui em resolver essa questão, quando eu já deixei o bizu lá anteriormente, né? A placa educativa, geralmente, ela vai estar lá, use o capacete, né? Ela vai estar em preto, né? Preto e branco, né? Que são as cores, preto e branco. E as placas de advertência são quadradas, né? Essas placas de advertência, elas vão estar lá quadrada, né? E também vai advertir de potenciais perigos, né? Como curvas, né? Uma curva acentuada, a gente vai ver. E a cor dela a cor dessas placas são cores que a gente tem a amarela, né, galera? Então essa placa aqui, ela vai ser a amarela aí para você entender a placa de indicação, de advertência, perdão. E aí as placas de serviços auxiliares também, que estão ao longo da via, que são geralmente azuis, que vai ter posto de combustível, né? Geralmente são as plaquinhas quadradas, né, que estão lá na letrinha, como se fala mesmo aqui. Essa placa de advertência, né, ela vai ter azul aqui, e aí vai ter serviço de posto, serviço de borracharia, né, quando traz, só para você ver um exemplo, quando ela trouxer serviço de borracharia, essa placa quadrada azul, e no centro vai ter um pneu, um exemplo aqui. Então são as placas de indicação de serviços auxiliares. Aí vai ter serviço telefônico, vários outros serviços que a gente estuda aqui. Essa é a placa que a gente falou aí, serviços auxiliares, beleza? Então, gente, entendendo o assunto legal, a gente tem até uma questão aqui sobre direção defensiva, sinalização de vias, né? Quando a gente vê nessa sinalização, quando não tiver ok,
Lembrando que não serão aplicadas as penalidades ou as penalidades por sinalização insuficiente ou incorreta na via. Então, se a sinalização está insuficiente ou incorreta, os órgãos com circunscrição sobre a via, né, que está responsável ali, não pode, em caso de falta ou insuficiência ou erro nessa sinalização, aplicar as penalidades do Código de Trânsito Brasileiro. Né? Quais são as penalidades? A advertência por escrito, a multa, né, a suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e participação em curso de reciclagem. Então, a multa, a infração de trânsito não pode ser aplicada ao cidadão se o quê? Se a sinalização estiver insuficiente ou incorreta. Então, o órgão com circunscrição sobre a via, que é responsável ali por manter essas placas em bom estado. Legal? Para você entender aí a nossa sinalização de trânsito. Aqui ele traz uma condição adversa de tempo, né? Falando da neblina. Então, quando ele trata aqui da sinalização de advertência, né, anteriormente, e aqui trazendo sobre as placas, sobre condição adversa, né? O que é que tem condição adversa com sinalização? Má estado da via, né? Então, a neblina é um exemplo da condição adversa. Isso aqui a gente estuda, as condições adversas, né, lá na nossa plataforma. Cai na direção defensiva. Então, temos condição adversa de via. Exemplo, má sinalizada. Se a via não tem sinalização, está insuficiente, é uma condição adversa de via. Né? Uma condição de veículo. Veículo má conservação de estado. De trânsito, aqui, congestionamento. Né? Mais as condições adversas, neblina, cerração, todas elas, o vento, o granizo, a própria fumaça, né? Se atentem para a fumaça, que pode ser aí, uma condição adversa, né? Condição adversa de tempo, né, gente? Então aí as condições adversas de tempo, para você entender legal aí o nosso material. Beleza? Espero estar te ajudando aqui, professor Moraes, com essa aula sobre sinalização de trânsito. A gente traz aí uma sinalização sobre placas de advertência, né? A placa, lembrando que a placa de regulamentação é redonda, né? Tem a finalidade de informar os usuários as condições, as proibições, né? Vamos ter ali do uso, as mensagens são imperativas, ou seja, é obrigatória, né? Você tem que seguir aquela, e o seu desrespeito constitui infração quando se tratar de sinalização de regulamentação. Então, professor, já essa sinalização de regulamentação já deixa aqui de lado, a gente já exclui a letra B. Exato, então a letra B aqui a gente já não marcaria porque trata de sinalização de regulamentação, mas eu queria entender essa sinalização de regulamentação. Essa sinalização de regulamentação, quando ela tiver apenas uma redonda aqui sem a taja, ela é uma obrigação ou restrição, né? Obrigação ou restrição. Quando ela tiver aqui com uma tarja, né, cortando, ela significa aqui que é uma proibição, beleza? Então, de um exemplo que é permitido, né, ela vai dar um exemplo de, no caso, aqui seria uma placa de advertência, porque é redonda, né, já traz aqui no conceito, só tem duas diferentes, que é a R1, placa de parada obrigatória, que é octogonal, e a R2, que é de a preferência, beleza? São essas únicas placas que são diferentes das placas de regulamentação, já que a gente está tratando aí da letra B. Ah, professor, já quero a resposta. Calma, já tem a resposta e vou explicar bem legal para você entender essa placa e não se confundir mais. Se tem aqui um E, né, aqui, seria estacionamento regulamentado, já traria a placa R, né, ela seria aqui a placa R, no caso, gente, R6B, né? R6, né? Legal, aqui, ó, R6B. Né? Essa placa R6B, por que o R? R de regulamentação. Essa placa R6B, só citando exemplo para vocês, ela vai assinalar ao condutor que é permitido estacionar o veículo. Então, posso chegar nessa placa vertical, onde tem um postezinho aqui, e estacionar o meu veículo, beleza? Posso estacionar de boa o meu veículo. Então, professor, legal, eu entendi. Então, a R6B, né? Se fosse proibindo o estacionamento, teria um E aqui dentro, né? Veja que o E agora estaria cortado, né? Com essa taxa. E aqui está obrigando, ela está dizendo a você
que é uma obrigação ou uma restrição, poderia ser, né? Mas você pode estacionar aí. Mas se tiver essa tarja, ela está proibindo. Seja qual for, ela está proibindo o estacionamento, né? Proibido. Então aqui, não só o estacionamento, mas todas que tiver a tarja é proibido alguma coisa, beleza? Então você entenda aí, proibido alguma coisa aqui onde tiver essa tarja cortando. Nesse caso aqui, a gente teria a placa R6A, né, que é R6B, aqui seria a R6A. Veja que é regulamentação. Essa placa, ela estaria dizendo, né, R6Azinho, né? Esse Azinho, quando trata desse Azinho também, você vai levar na prova o Azinho para a esquerda, né? Esse Azinho aqui. E quando não tiver, quando for o B, né? No caso de placas R4A, R4B, né? Que vai ter lá na prova, vai ser proibido virar à esquerda quando for o Azinho e quando tiver o Bzinho à direita. Mas é só quando for placas parecidas. Tem uma aula específica para isso, para não confundir muito a aula aqui sobre sinalização. Então a sinalização de regulamentação são essas, gente. Então a exceção dessas placas de regulamentação que eu falei para vocês vai ser a octogonal, que é a placa pare, né? Tem aquela placa octogonal, né? Ela é mais ou menos isso aqui, né? Ela é octogonal, não é feia assim não. E tem o nome pare, né? Mas ela é pare. Então, ela tem os cantos lá, pare, né? Ficou muito horrível esse P, ficou muito horrível esse pare. Mas é a placa R1 parada obrigatória e a D a preferência, que é aquele triângulo, né? Então, D a preferência, beleza? Então, a nossa resposta aqui é uma placa de advertência, a gente já sabe. Professor, mas aí ficou fácil, né? A placa R, a placa de advertência. Quais são essas placas de advertência, gente? Qual é a finalidade dessas placas de advertência? A finalidade é alertar o usuário da via, né? Ela vai alertar os usuários às condições potencialmente perigosas, né? Então, indicando sua natureza. A forma padrão desses sinais, elas são quadradas, como eu falei. Veja que a placa ela é quadrada, ou seja, tem 4 lados, né? Placa quadrada, né? Aqui temos uma placa quadrada. E ela vai estar colocada devendo as diagonais, né? Aqui, uma diagonal, outra diagonal. Está colocado na posição vertical, né? Então ela vai estar na posição vertical. As cores, como eu já falei para vocês, são amarelas, né? Vocês estão vendo aí. É como se aqui tivesse um poste, né? Aquele poste aqui de madeira, né? Ela vai estar nessa posição. Aqui a gente tem um exemplo de uma placa que eu trouxe já para explicar a vocês e a partir de hoje vocês não vão errar na prova, já vão ganhar uma placa legal aqui, que é essa A33. Se ela fosse a placa A33B, um exemplo, professor. Então, tem a A32A, né, A33A, que é essa daqui. Nesse caso, ela está advertindo ao condutor que adiante tem um trecho, né? Então, é um trecho total, uma área escolar. Veja que ela diz uma área escolar. Então, toda essa área é uma área que tem uma escola, que é uma área escolar. Professor, mas é porque tem uma que tem... Gente, aí por que é que trata de escolar? Ó, se atente aos detalhes, ó. O menininho com o caderno, beleza? Ó, o menininho com o caderno. Para você não confundir com passagem sinalizada com trânsito de pedestres, né? Que ela veja que ela tem área escolar, que ela vai dizer trânsito de pedestre parece, ou a passagem sinalizada de pedestres, que também parece. Então aqui ela vai ter o caderninho, que vai dizer a você que é uma área escolar. Ah, professor, mas tem uma placa muito parecida de escolar também. Sim, é a passagem sinalizada de escolares. Nessa passagem sinalizada de escolares, você vai ter aqui uma faixa, né? Ó, que vai ter uma faixa de pedestre. Beleza? Essa faixa de pedestre, né, pintadinha aqui, toda de preto, né, quando a gente vai ter essa faixa. E nesse caso, né, aqui vai ter uma faixa, né, no meio. Excel, aqui, cadê a caneta? Vamos aqui. E vamos lá, gente. Então, essa faixa aqui, né, ó, vai ter uma faixa de pedestre dentro. Vai ter o mesmo desenho, esse mesmo desenho, mas só que aqui abaixo vai ter
aí mudaria. Seria a placa que seria denominada A33B. Essa A33B, né, 33A, né, que é de advertência, né, A33B, Bzinho, significaria que aqui seria uma passagem sinalizada, né, porque teria a faixa de pedestre, uma passagem sinalizada de pedestre, beleza? Olha a passagem sinalizada de pedestre, legal? Então, é uma área escolar a que a gente colocou, mas se tivesse a faixa embaixo, mudaria tudo, que seria a área sinalizada de pedestre, legal? Então, você já está entendendo tudo. Veja que a placa, se fosse para indicar a passagem sinalizada de pedestre, teria que seria essa letra C, né? A passagem sinalizada de pedestre, a 32B, né? Sinalizada de pedestre. Se fosse passagem sinalizada de pedestre, não teria esse menininho, né? Ó, aqui não teria ele. E aí seria só o pedestre e uma faixa de pedestre ainda estaria aqui, né? Uma faixa de pedestre apenas com o pedestre. Então aqui teria uma faixa de pedestre, não teria o menininho, né? Seria esse menininho aqui, não teria. E aí a resposta seria, vamos até colocar aqui para você entender. Olha que legal, ó, não teria o menininho, e aí seria a letra C, no caso, porque teria a faixa de pedestre, não teria o menino, e aí seria passagem sinalizada. A passagem, uma placa trânsito de pedestre, né? A32A. O trânsito de pedestre, né? Trânsito de pedestre, aí não teria, vamos aqui, se fosse apenas o trânsito de pedestre, veja que a passagem sinalizada é do jeito que eu falei, não teria o menininho, teria a sinalização, que seria a faixa. Para ser a letra D, professor, eu queria entender logo, aproveitando essas placas. Legal! Então vamos lá. Não teria aqui, para você entender, não teria esse menino, né? Para ser a letra D. Não teria o menino, né? Ó, letra D. Aí seria aqui. Teria o bonequinho e não teria faixa de pedestre, beleza? Aí seria uma passagem, né? Trânsito de pedestre ali. Na verdade, trânsito de pedestre não seria passagem sinalizada. Para ser passagem sinalizada, tem que ter a faixa aqui nesse local, beleza? Com isso vocês entenderam. E aí trata-se a placa de regulamentação, né? Quando eu falei R6B, vocês viram lá no slide anterior que eu trouxe aqui a placa, a letra B, né? Explicando para vocês aqui, ó, né? Tudo sobre regulamentação. E aí vocês, para entenderem, pausa o vídeo, dá uma olhada em tudo que a gente traz com o maior carinho para você aí você entender a nossa sinalização de trânsito. Beleza, gente? Galera, essa foi uma aula aí voltada para a sua aprendizagem nas placas de advertência, placa de indicação. Por quê? Porque você, entendendo o assunto, vai ficar fácil para você. Então, sobre a sinalização aí, a gente trouxe vários assuntos legais e aí espero que vocês entendam. Gostou do vídeo? Deixa seu like, né? Compartilha para seus colegas que estão aí no processo de habilitação. E aí, futuramente, a gente vai trazer mais aulas falando sobre o subsistema de sinalização de trânsito, falando sobre as linhas que são as horizontais, né? Hoje a gente falou da sinalização vertical, trazendo exemplos de questões até um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, mas que vai te ajudar a entender a sinalização vertical. Beleza? Show de bola, canal Trânsito Fácil Online, trazendo o melhor para você. Valeu, gente, um abraço.